conversar com vocês sobre a questão da energia psíquica. O que é uma energia psíquica? Nós temos uma energia física, que é o fluido vital, vamos dizer assim, né, que vitaliza o nosso corpo. Ao reencarnarmos, nós pegamos emprestado do fluido cósmico universal a quantidade necessária de fluido vital para que cumpramos o projeto reencarnatório estabelecido por nós. Então, vamos lá, né? Meu projeto reencarnatório, eu vou viver 80 anos, e Deus não desperdiça nada, né? Então Deus me empresta fluido vital que vai dar para eu viver esses 80 anos, ok? Nós sabemos que muitas coisas podem alterar a nossa quantidade de fluido vital, ocasionando um desencarne prematuro. Nós conhecemos, tem muitas situações na literatura espírita, né? Até no nosso lar, né? Quando André Luiz desencarna e ele entra em contato com aquela realidade onde dizem para ele que ele é um suicida e ele se assusta, né? Como assim, né? Então, nós sabemos que nós podemos sim cometer suicídios inconscientes quando exacerbamos, vamos dizer assim, pedimos demais do nosso corpo ou nos intoxicamos, né? Com álcool, com cigarro, com drogas, nos alimentando excessivamente, com sexualidade alterada, com excesso de trabalho, tudo que é em excesso, tudo que sai do caminho do meio, né? Do equilíbrio, nem cá e nem lá, tudo que sai gera alterações, vamos dizer assim, na dinâmica dessa energia. E o que pode acontecer? Eu posso usar excessivamente essa energia e não dá tempo de viver os 80 anos, né? Isso se caracteriza como um suicídio inconsciente. Eu sempre uso esse exemplo, né? Eu nasci com um carro com o tanque abastecido para chegar até São Paulo, tá? Se eu for na velocidade permitida, sem exageros, cumprindo todas as regras de trânsito, eu vou chegar ao meu destino. Se eu correr demais, exagerar, brecar e acelerar, ao invés de a 100 andar a 140, 150, talvez eu consiga chegar só na metade do caminho, né? É mais ou menos assim que acontece. Existe uma outra vertente, a vertente dos sentimentos e das emoções, que também alteram. Por quê? O nosso psiquismo, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles se entrelaçam ao funcionamento do nosso corpo. Então, muitas vezes, o nosso corpo, em situações alteradas, promovem sensações de depressão. É mais ou menos como se a gente está com gripe, aquela gripe forte de, ai, né, eu não quero nada, parece que é uma sensação de depressão, né? Quando a gente está com aquela gripe forte, quer ficar de cama, né? Então, é um exemplo de uma alteração física que traz um correlato psíquico. E quase sempre, as vivências emocionais também alteram o funcionamento do corpo. Então, existe esse correlato. Então, onde que isso entra? A gente não sabe, por isso que é importantíssimo a gente se preocupar em elaborar o perdão e o auto-perdão. Sabe por quê, gente? Vocês vão perceber, depois vamos ver se vocês concordam com essa vertente que eu vou trazer, né? Que quando a gente não perdoa e não se auto-perdoa, nós também estamos proporcionando ao nosso corpo um excesso de gasto. E também, por conta dessas vivências, eu posso estar, entre aspas, me suicidando inconscientemente. Por quê? Porque todas as emoções, o que é energia psíquica? Energia psíquica são os sentimentos e as emoções que a minha alma sente, que o meu espírito sente. Vamos imaginar assim, e essas emoções, essa energia psíquica, ela pode ser positiva ou negativa. Vamos imaginar assim, eu estou sentada aqui, tranquila, tá? Você está sentado aí na sua sala, tranquilo, de repente chega alguém, entra pela porta, lhe ofendendo, lhe humilhando na frente de alguém que você está conversando, tá? Então, eu estava em estado de homeostase psíquica, né? Não estava sentindo nada, estava ali tranquila, tá? Entrou aquela pessoa pela minha sala naquele furor, tá? Isto, um estímulo
primeiramente negativo, né? Porque não é uma coisa legal uma pessoa nos ofender, nos humilhar, nos agredir, tá? Aquele estímulo faz nascer dentro de mim, eu não estava sentindo aquilo até agora, tá? Faz nascer uma energia dentro de mim. Essa energia é uma energia psíquica, negativa. Por quê? Porque eu vou sentir raiva, eu vou sentir sensação de humilhação, eu vou sentir uma sensação de... Fico indignada com a capacidade que aquela pessoa teve de falar o que ela falou, né? Para mim, na frente de uma outra pessoa, tá? Então, eu trouxe para dentro de mim, por conta dessa vivência, uma energia que não existia, uma energia negativa, ok? Se ao contrário, entra alguém, Alcione, há quanto tempo que eu não te vejo, que saudade de você, e eu, nossa, eu também estava tranquila, mas essa situação fez nascer dentro de mim uma energia psíquica positiva, que eu vou dar o nome de alegria, sei lá, estava com saudade, gratificação, né? Uma sensação de serenidade, que delícia ver essa pessoa. O complicado é que toda energia psíquica positiva, os sentimentos ditos positivos, alegria, felicidade, paz, serenidade, coloque aí, né? Todos os sentimentos positivos que nos trazem tranquilidade, eles vêm e vão. Eles são acionados e eles saem do nosso corpo fazendo bem para a pele, para o intestino, né? Nos vitalizando, nos asserenando as emoções. Eles fazem bem, eles vêm e vão. Se eu pedir para você se lembrar de uma vivência muito feliz que você teve, você vai se lembrar, mas você não vai sentir a mesma felicidade novamente. Sabe por quê? Porque essa felicidade veio e já foi. Você vai falar assim, ai, aquela situação... Você vai se sentir bem, lembrando daquilo que foi bom, mas você não vai sentir novamente a mesma emoção, porque ela já se foi. É ao contrário com o sentimento negativo. Se eu pedir a você... Então, assim, o sentimento negativo. A partir do momento que ele é acionado, eu preciso me livrar dele. Eu preciso ou agir, ou reagir, ou elaborar. Porque senão eu vou somatizar. Vou explicar isso para vocês. Por quê? Porque o sentimento ruim, quando ele vem, ele fica. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês se lembrarem de uma das situações mais tristes, mais humilhantes que vocês já passaram, se vocês se lembrarem dela e apenas se lembrarem dela como, nossa, foi tão feio aquilo, fiquei tão triste naquela época. Se você conseguir se lembrar e narrar apenas com uma lembrança ruim, você já perdoou. Você já se auto-perdoou. Se você se lembrar e sentir novamente, é porque você ainda não perdoou, o sentimento ainda está dentro de você. E vamos combinar? Quase sempre a gente tem esses sentimentos ainda dentro da gente. Então, esses sentimentos, quando eles ficam dentro da gente, eles começam a ocasionar coisas muito complicadas. Então, eu preciso me livrar deles. O primeiro caminho eu chamo de ação. O que é ação? É quando eu consigo identificar, epa, o que eu senti. Porque também é importante a gente entender que nós só sentimos os sentimentos ruins se nós tivermos os buracos onde o estímulo vai fisgar. Quais são esses buracos? As minhas dificuldades em relação à autoestima e as minhas dificuldades em relação ao meu egoísmo e os seus filhotes. Então, quando eu tenho isso em desalinho, eu tenho os buracos. Então, eu vou só dar um exemplo assim. Se eu não fosse vaidosa, orgulhosa, se eu não fosse arrogante, prepotente, tá? Entrando alguém aqui me xingando, eu não ia sentir nada. Talvez eu pensasse assim, nossa, que judiação, essa pessoa está em desequilíbrio. Meu irmão, o que está acontecendo? Jesus é o exemplo de alguém que não tinha buraquinho nenhum, né? Nenhum. Ele na cruz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Por quê? Nada tirava o nosso mestre do trilho, vamos dizer assim, a nível de sentir mágoa, de sentir raiva, de sentir revolta, porque ele não tinha mais buracos. Então, se eu sinto coisas ruins, o problema não é o estímulo. É claro, tem estímulos que são legais, tem estímulos que não são, mas o problema não é esse. Por quê? Porque uma dada situação
para uma pessoa passa em branco, para outra ela se sente melindrada, é melindrosa, ela se sente extremamente ofendida. O outro, ó, nem fim nem fá. Por quê? O que se melindrou? Tem o buraco, o estímulo fisgou e puxou, aí ele sentiu. Então, nós precisamos olhar para saber quais são os buracos em relação à nossa autoestima, quais são os buracos em relação ao nosso egoísmo. Este é o processo de autoconhecimento e a forma íntima. Para que, no final do processo, isso vai até atingirmos a perfeição, mas a gente pode começar, a gente tem que começar o quanto antes, né? No final do processo, a gente possa não nos sentirmos mais ofendidos. Então, tá bom. Me senti ofendido, estou com aquela energia dentro de mim, eu preciso agir. Agir o que que é? Eu fiquei assim porque eu sou vaidosa. Tá bom, vaidosa, ai meu Deus, foi por conta da vaidade, tá? Identifiquei, respiro fundo, o que que eu vou fazer com isso? Olha, agir é quando eu posso falar com outro, olha, vem cá. Por que que você falou isso? Olha, isso me fez sentir isso. Eu vou tentar resolver a situação e com isso eu posso tirar aquilo de dentro de mim. Às vezes não é possível, às vezes é um patrão extremamente raivoso que me ofendeu muito, eu não tenho o que falar, porque se eu falar eu perco emprego, né? Não tenho como agir, tá? Aquilo continua dentro de mim. Tem pessoas que não agem, mas reagem, tá? Quem reage, porque quem age pega, avalia e devolve de uma forma reflexiva para o outro. Isso é agir, é ação. Reação é quando bate e volta. Eu me senti humilhado, eu humilho mais ainda, tá? Eu me livro daquilo. Só que mais à frente aquilo volta para mim, porque eu não elaborei. Eu só joguei para fora, ok? Quando muitas vezes eu não consigo agir nem reagir, tem um outro caminho que a gente chama de abirreação. A abirreação é quando assim, o chefe falou aquelas asneiras para mim, eu fiquei com aquilo, não pude falar nada, eu cheguei em casa, eu chuto o cachorro, ou a mulher fala, meu filho fala qualquer coisa, que não é motivo para eu ficar agressiva, eu fico, tá? Eu desvio, né, aquela energia para uma situação que não tem nada a ver. Isso traz transtornos terríveis, porque além de não me livrar da energia real, vamos dizer assim, eu ainda crio outros problemas, né? Quando eu não faço nada disso, a energia continua dentro de mim, eu vou somatizar, ou psicossomatizar. O que que é isso? Nós temos o nosso mapa perispiritual com as nossas fragilidades, que a medicina chama dos órgãos de choque, vamos dizer assim. Vamos dizer que meu órgão de choque seja o estômago, tá? Essa energia não saiu, ela vem, ela fica aqui. Uma vez, 2, 3, 4, 5, 1 ano, 2, 3. Ela tá ali, é um tóxico que começa a provocar desde uma indigestão, uma gastrite, uma úlcera ou até um câncer. Aí eu entro num processo de suicídio inconsciente, porque a mágoa que eu tinha, que eu não me livrei dela, me ocasionou um transtorno físico, porque a culpa que eu tinha e não me livrei dela, me ocasionou um transtorno físico.